mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Eu quero conversar com vocês, e tomara que o Espírito Santo de Deus me tome nessa noite, e que cada palavra, que cada frase, aquilo que está na minha mente aqui para compartilhar com vocês, que foi tirado aqui desta palavra, possa encontrar aí na tua alma, possa encontrar aí esse terreno, que seja fértil, e para que a palavra de Deus produza nessa noite, no meu coração e em seu coração, fortalecimento para a nossa fé, que produza em nós uma direção, que produza em mim e em você, neste momento agora, transformação para a glória do Cristo ressurreto. Você pode dizer amém? Amém. Então a palavra da cruz, escândalo, a cruz é escândalo. Mas eu quero perguntar para você, aquela cruz ali, e eu gostaria que você pensasse, quando você vê uma cruz, o que significa cruz para você? Presta atenção, meu irmão, você que vê aqui, você que me assiste, que me ouve. O que significa a cruz? Qual a mensagem que você vê quando você olha para uma cruz? O que você pensa sobre isso? Porque para alguns a cruz se tornou um amuleto de sorte. Para alguns a cruz se tornou um objeto supersticioso. Eu já até vi, e certamente você também já assistiu muitos filmes, mas esses dias eu estava vendo no YouTube um grupo de religiosos com a cruz na mão, tentando expulsar o demônio de uma moça. E não se expulsa demônios com cruz. É mais um engodo do inimigo. Um demônio sai, um espírito possessivo sai de uma pessoa, em nome de Jesus, o Cristo que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. É o nome que está acima de todo nome. Mas eu volto a perguntar, o que simboliza a cruz para você? Mas eu quero falar mais. Quem é Jesus para você? Porque para alguns pensadores, até estudantes, céticos, tem o Cristo como um grande rabino. Outros religiosos têm Cristo como se fosse um guru. Tem muitos que comparam Jesus como se fosse Buda, um grande mestre, um grande líder. Comparam Jesus como um profeta, como foi Maomé, como foi o grande líder Confúcio. Mas veja bem, quando nós vamos para a Bíblia, e para nós que somos evangélicos, porque a nossa fé, segundo o apóstolo Paulo fala, não tem como nós corrermos, é a fé evangélica, porque está nos evangelhos. Há mais de 50 nomes de Cristo, de Jesus. A Bíblia fala que Ele é o advogado dos advogados, que nos defende de dia e de noite perante o Pai, enquanto o acusador, o sedutor, que é Satanás, nos acusa de dia e de noite. A Bíblia diz em 1 João capítulo 2, que Jesus, o nosso advogado, Ele nos defende, então Ele é advogado. A Bíblia diz que Ele é o pastor, Ele é o bispo das nossas almas. A Bíblia diz que Ele é a água viva, Ele é o pão da vida, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é a luz do mundo. Ele é aquele anjo que apareceu quando foram lançados aqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, naquela fornalha aquecida 7 vezes. Lá estava um 4º homem, e aquele que estava ali era Jesus. Ele é aquele anjo que acompanhou o povo de Deus no deserto. Ele é o primogênito. Ele é o verbo que se fez carne, que se encarnou. Quem é Jesus para você? E eu poderia
ficar aqui para citar os 50 nomes que revela quem Ele é, o caráter dEle como Filho de Deus, Filho do Altíssimo. Ele é o ancião de dias, Ele é Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. É esse Cristo que a Bíblia revela aqui para nós. Então, conhecer Jesus igual eu conhecia lá em Salinas há 36 anos, não faz diferença. Mas quando nós vamos para os evangelhos, ou para a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós começamos a entender quem Jesus é. E aqui mostra quem Ele é a Bíblia. Portanto, eu quero conversar nessa noite sobre o escândalo da cruz, porque não tem como conhecer esse Jesus só de uma maneira histórica, saber os nomes dele apenas, se não passar pelo Calvário, se não passar pela cruz. E é isso que eu quero explicar nessa noite, sobre esse escândalo da cruz. A Bíblia diz aqui que a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem. É loucura. Por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13: o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito só são discernidas o quê, irmãos? Se o Espírito Santo não abrir, não tirar o véu e revelar-nos quem é esse Cristo, nós jamais compreenderemos a mensagem da cruz, que é estupidez, que é loucura, é escândalo mesmo. Como que pode o Deus, dono de todo o cosmos, do universo, se encarnar, nascer de uma virgem e ser tão humilde que andava para Cafarnaum, para Galiléia, para Betânia, para Jericó, para aqueles lugarejos que existiam, apenas com a túnica, como eu lhes disse semana passada, umas sandálias, e não tinha onde reclinar a cabeça. Aquilo para os judeus era uma estupidez, porque eles esperavam um Cristo, um Messias, montado, quem sabe, andando em Jerusalém, num cavalo de raça. Um Cristo com uma espada, com um escudo, como um guerreiro. E de repente, ele entra em Jerusalém, montado num jumentinho, era sustentado por mulheres, era pobre. O seu pai e a sua mãe judeus, Maria e José, eram pobres. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Então começa aqui o escândalo do Evangelho. Numa sociedade greco-romana, onde os gregos se gloriavam e se envaideciam no conhecimento filosófico. Eu lhes disse aqui, eu vou repetir, quando Jesus nasceu, a sociedade grega, e que Roma dominou e acabou trazendo para Roma, se tornando uma sociedade chamada pela história greco-romana, já existiu Platão, Sócrates, Parmênides, todos aqueles filósofos do panteão da filosofia grega lá. Agora, Alexandre o Grande, nós vimos que Grécia se tornou poderosíssima. E aí quando chega agora um Cristo, que todos ovacionavam ele, dizendo que ele era rei dos judeus, aquilo foi um escândalo. Roma não aceitou aquilo. Veja que também Caifás, que foi aquele que deu o credenciamento para matá-lo, mas se nós pensarmos bem, quem matou Jesus, quem deu ordem lá dos céus, foi o soberano. É essa teologia bíblica reformada que está aqui. Se você pensar bem, meu irmão,
A gente fica falando do Satanás, do diabo, mas o diabo não teria feito nada se Jesus não tivesse ordenado. Ou melhor, se Deus, como soberano, não tivesse ordenado. Então aquela cruz que Jesus tomou sobre si, foi minha, foi sua. A Bíblia diz que todos pecaram. E este é um outro escândalo que existe. E isso foi que eu tenho discipulado terça-feira lá em casa, e que chego nessa disciplina, eu falo, quando eu cheguei para a igreja, eu fui discipulado 1 ano para batizar. Porque eu fiquei encasquetado, como diz minha mãe. Eu pensava comigo assim, que eu não tenho nada com isso que Adão pecou, que eu não tenho nada com isso que aquela infusada de Eva pecou. Ela pecou lá, o problema é dela. Pensa bem, pelo olhar humano, você só vai aceitar isso quando o Espírito Santo abrir os nossos olhos espirituais. E é por isso que o escândalo da cruz é este. É eu e você entendermos que nós não somos nada, que nós somos pecadores. E é por isso que o homem, com a sua vaidade, com o seu egocentrismo, ele não consegue entender as coisas espirituais. E começa então aqui, quando você prega que a pessoa precisa de converter, de aceitar que é uma pessoa pecadora, e ainda tem aqueles que dizem, não, eu nunca adulterei, eu nunca bati, eu nunca roubei de ninguém, eu sou uma pessoa que pago certinho todos os meus impostos. Mas a Bíblia diz que não há justo sequer um, porque todos o quê? Fala comigo assim, o escândalo da cruz. A mensagem da cruz. Deixa comigo agora, a mensagem que a cruz nos traz. É uma mensagem que diminui o ser humano. Porque fala com o ser humano, se você não reconhecer que você é um pecador, você vai para o inferno. E isso o homem não aceita. Aí eu quero falar para vocês aqui de uma festa que existia, e até hoje existe, chamada Yom Kippur. Esta festa Yom Kippur, que existia lá em Israel, uma vez por ano, um sumo sacerdote ficava ali, eram vários, e sacerdotes, onde cada judeu tinha de trazer um cordeiro de 1 ano, sem defeito, para apresentar-se diante daquele sacerdote. E ali existia, você conseguiu colocar aí, meu abençoado, põe para nós a Arca da Aliança. No Santo dos Santos, existia lá uma Arca da Aliança, e sobre aquela arca tinham 2 querubins, um de um lado, ou melhor, um em frente ao outro, e por cima daquela arca tinha um objeto chamado propiciatório. Uma vez por ano, olha para você ver lá, ali tem 2 querubins. Lembra que a Bíblia diz em Gênesis, que quando Adão e Eva pecaram, Deus colocou 2 querubins guardando o Éden. Ele agora está sendo representado ali. Vê se você consegue ampliar para nós aí, bênção. Ali, abaixo daquelas asas do querubim, ali tem uma bandeja, e ela é um pouco fundinha, chamada propiciatório. Uma vez por ano, nesta festa, chamava a festa Yom Kippur, onde uma vez por ano, nesta festa, era a festa do perdão, onde Deus ia perdoar os pecados do povo dele. Então o judeu trazia para sua família um cordeiro, ele era imolado, e ali em cima daquela arca ali, no propiciatório, derramava-se o sangue. Só que se você ler Hebreus capítulo 10, grava aí, Hebreus capítulo 8, Hebreus capítulo 5, lá fala que todo ano eles tinham de lembrar dos pecados, eles sempre voltavam para os pecados e oferecia ali pelos pecados do ano passado, retrasado, de 10 anos, 30 anos, 50 anos. Então existia lá este propiciatório. Quando João Batista veio como precursor do reino,
Aí quando João Batista está com seus discípulos, de repente aproxima Jesus em João 1,29, e Jesus fala assim: olha aí o Yukpu, olha aí, ele é o Cordeiro de Deus que tira o quê? Os pecados do mundo. Então, uma vez por ano, eu repito, o judeu tinha de trazer um cordeiro para sua família e derramava-se ali o sangue. Então os pecados eram simbolizados como perdoados. Mas tudo isso era, na verdade, eu diria aqui, um aviso. Tipificava o Cordeiro de Deus que um dia viria para os seus, para os judeus, e para falar a verdade, é para todo aquele que nele crê. Por isso que a Bíblia diz em João capítulo 1, que ele veio para os seus, mas os seus o quê? Não receberam. Mas todo aquele que o recebeu, Deus deu o poder de ser chamado Filho de Deus. O escândalo, meu irmão, queridos, é este, que precisava de ser derramado sangue. Desde o Gênesis, quando o casal pecou, a Bíblia diz que eles cozeram folhas de figueira para poder tapar sua nudez, mas não puderam tapar a nudez. Deus teve de matar um cordeiro, de matar um animal e vesti-los para mostrar-lhes que um dia viria o cordeiro que haveria de tirar o pecado do mundo, e ele veio e ele morreu numa cruz. E o escândalo da cruz é esta, que quem quiser ir para os céus tem de curvar a cabeça, se ajoelhar, se prostrar, expressando a sua inteira dependência do Cordeiro de Deus. Cada judeu tinha de trazer um cordeiro. Um dia, Deus também usou isso com Abraão, usou também com aquela festa da Páscoa, onde cada judeu tinha de matar um cordeiro e passar nos umbrais das portas o sangue, porque à meia-noite o anjo vingador ia passar, o juízo de Deus. Tudo prefigurando, tipificando um dia que o Filho de Deus iria ser erguido numa cruz pelos pecados, e aquele que nele crê tem a vida eterna. O escândalo da cruz de início é isso. Isso o que, pastor? Que Deus teve a maneira dele de confundir os sábios. 1 Coríntios capítulo 2, o apóstolo Paulo fala. Paulo está dentro do contexto, eu repito aqui, onde a filosofia grega, aqueles sábios disputavam e se vangloriavam, quem sabia mais, quem sabia filosofar mais, quem conhecia e quem sabia perquirir mais sobre o pensamento humano, sobre a natureza. De repente aparece um Cristo dizendo que era filho de Deus, veio de Belém da Judéia, foi criado, viveu em Nazaré, e agora ele por 3 anos entra no ministério, e ele é intitulado Cordeiro. Isso pirou os judeus, até hoje pira. Por isso, você sabia que os judeus não creem que o Cristo veio? Eles falam que Cristo é um primo lá, eles não creem. Mas a salvação pela graça, você só recebe quando você crê nesse Cristo, e quando você entende esse escândalo da cruz, para aqueles que se perdem, para aqueles que acham que conseguem se salvarem pela religiosidade. Olha para cá, vou tentar explicar melhor, porque o tema é um pouco vasto, mas veja bem, lembra que eu expliquei aqui que a religião é a tentativa do homem chegar diante de Deus, e a graça e a cruz
é Deus chamando o homem, é a graça atraindo o homem, porque por mim e por você, nós não temos nada para oferecer a Deus, e é por isso que os religiosos ficam loucos. Os fariseus, Caifás, o sumo sacerdote, deu ordem para matar Jesus. Pode matar. Os fariseus, mas esse cara está perturbando. Ele está falando aí que não é como nós temos pregado. E é isso, meus irmãos. O escândalo é esse. Sabe qual é o escândalo? Presta atenção. Que você é salvo pela graça. Tomara que isso em teu coração, meu irmão. Pastor Eugênio, mas eu não preciso entregar o dízimo todo mês. Você entrega, porque você sabe que Jesus é o cabeça da igreja e pediu para que entregue os dízimos e ofertas, para que a igreja possa evangelizar, ter as lideranças, mas não para você ser salvo. Dízimo é um compromisso de quem já foi salvo pela graça e o faz, sabe por quê? Como gratidão. E quando você não entrega, e alguém falou assim, prega pastor mais sobre dízimo, eu falei assim, não adianta eu pregar para quem não nasceu de novo, quem não entendeu a mensagem da cruz, trazer, porque pode trazer e dizer assim, eu vou ganhar uma bênção, porque eu entreguei, e não vai ganhar bênção nenhuma. Você está entendendo a mensagem da cruz? Que ela é escândalo. Os religiosos ficam com raiva. Os religiosos piram. Os religiosos, se você tiver cuidado, batem em você. O quê? De graça. Eu não preciso fazer uma oferenda. Eu não preciso de fazer alguma dança aí no monte sem ver. Não, irmão. É crer. E isto é graça. A Bíblia diz em Jeremias 31, 1 em diante: com amor eterno com amor eterno eu te amei, e com misericórdia eu te atraí. Isso é um escândalo, irmã Isabel. Qual é a mensagem da cruz? A mensagem que eu vejo quando eu olho para a cruz é olhar graça, imensurável graça, inefável graça. Eu era um desgraçado pecador, mas Ele me amou e me deu a sua graça. Esta é a mensagem da cruz. Vós sois salvos pela graça. Isto é dom de Deus, não vem de vós, para que ninguém se glorie. A mensagem da cruz fala de humilhação, gente. A mensagem da cruz fala de serviço. A mensagem da cruz já foi pregada por Cristo naquele momento que Ele falou com os discípulos. Estava com os discípulos, Ele pegou uma toalha da mesa, Ele se cingiu e começou a lavar os pés dos discípulos. E Ele, olha para você ver, entenda a mensagem da cruz aqui. Quando você entende isso, a gente acaba com essa palhaçada de exibimento dentro da igreja. Eu sou apóstolo, eu sou bispo, você não. Você é um obreiro ainda. Acaba com essa palhaçada. Muitos de nós não entendemos ainda a mensagem da cruz. Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Quando chegou em Pedrão, Pedrão encolheu os pés. Não, o Senhor não vai lavar meus pés. Ah, vou não? Tu não tem parte comigo no reino. Não, pode me dar um banho, pode me lavar todo. Muitos de nós estamos assim. A mensagem da cruz é a mensagem que nos leva lá para o altar. E quando nós olhamos para o Cristo, aquela mensagem, aquela cruz do meio, não à esquerda nem à direita, onde estavam os salteadores, mas do meio. Ali me fala de vergonha, de desdém, de desprezo. Jesus foi desdenhado. Alguns historiadores falam que Jesus foi crucificado nu, porque queria humilhá-lo. Era escândalo por causa disso. E quando Jesus foi colocado naquela cruz, e foi aquele escândalo, quando ele foi colocado da maneira como alguns articulam, foi exatamente isso, para dizer que nós não somos nada. Essa é a mensagem da cruz.
a vergonha que estava sobre nós, os nossos pecados, os desdéns, os desprezos, as feridas que eu e você carregávamos. Ele foi erguido naquela cruz, e quando nós olhamos, lá está um Cristo esquálido, desfigurado, mas ali era para estar eu e você. Mas ele, Isaías 53 fala, ele tomou sobre si as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Sarados. Nós somos sarados, irmãos, espiritualmente. Antes eu e você éramos doentes, tínhamos todo tipo de acusação, mas agora, esse Cordeiro imaculado, lembra que eu falei do Yom Kippur? Uma vez por ano, o sumo sacerdote derramava o sangue lá. Ele já derramou na presença de Deus uma só vez e acabou por todas. Ele acabou com tudo. Ele derramou naquele propiciatório eterno o sangue pelos meus pecados e pelos seus pecados. E é aquilo que Hebreus capítulo 10 diz, versículo 19 em diante: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Ele já consagrou, pelo véu, pelo seu sangue que foi derramado. Esta é a mensagem da cruz, que é escândalo. É escândalo porque é o caminho da renúncia, da humildade, do quebrantamento, do reconhecimento que sem Ele nada eu posso fazer. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, quando trata-se das bem-aventuranças, o Senhor Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o quê? Sabe o que significa pobre de espírito? O pobre de espírito está falando, é quando você chega diante da cruz, que é escândalo para quem acha que pode oferecer algo para Deus, mas quando você chega diante da cruz e fala: Deus, eu sou pobre, eu não tenho nada, eu sou um miserável, sem Ti eu irei para o inferno, e aí você é salvo por isso, pela graça, quando você se reconhece como um pobre, como um pitoco, e a ideia é pitoco no grego, e o pitoco era aquela pessoa que mendigava, que não tinha nada, nenhum aparato material, entende? Peça ao Espírito Santo de Deus para fazer você entender igual eu entendo aqui, não que eu estou achando que você não está ouvindo a palavra, é porque vocês não conhecem muitos religiosos, até dentro da igreja presbiteriana, batista, assembleia, um bocado de igreja por aí, eles acham que eles são os bons. Tem alguns que chegam ao ponto de dizer: a nossa igreja tem doutrina. O que adianta ter doutrina infusado e não nascer de novo, e não viver o evangelho? Essa semana fizeram uma pergunta, eu respondi. Eu cheguei de viagem, quando cheguei lá em casa eu falei: Giselda, olha para você ver isso aqui. Um pastor falando assim: é errado você dizer para as pessoas: Jesus te ama. Me mostra a base bíblica. Ah, meu filho, para quem tem 36 anos de crente, que já leu a Bíblia de lá para cá, daqui para lá, do meio para lá, de lá para lá. Eu falei assim, ele é presbiteriano, eu falei: tem 30 anos que eu sou pastor presbiteriano, eu sou pastor evangelista, e eu aprendi que Jesus ama o pecador e ama todos. Quando um dia, um rico aproximou de Jesus, falando assim: o que fazer para ter a vida eterna? E Jesus falou com ele assim: olha, obedeça os mandamentos. Eu obedeço. Então vende seus bens, as fazendas, tudo que você tem, as aplicações, e distribua aos pobres. Ele abaixou a cabeça e ficou triste. Sabe o que a Bíblia diz lá? Que Jesus o amou profundamente. Matei a charada. Você sabe aqueles pastores que não tem o que fazer, e eles ficam preocupados com um negocinho de tim-tim, é porque é caça-serviço, rapaz. Jesus te ama, Jesus morreu numa cruz, e a Bíblia diz que Ele te ama,
e me ama de tal forma que Ele não nos chama de servos, mas Ele nos chama de amigos. É um amor que nos constrange. O escândalo da cruz. Mas sabe o que o escândalo da cruz trata também? Ele trata que eu e você temos de nos colocar no nosso lugar, com a nossa arrogância, com a nossa vaidade religiosa. De vez em quando, permita-me dizer aqui, você chega na igreja aqui e fala assim: eu não gostei das músicas hoje não, mas ninguém está cantando aqui para você não? Eu não gostei, viu? Eu não gostei que hoje o presbítero introduziu aqui. Eu não gostei da oração que ele fez. Ele não fez oração para você, ele fez para Deus, né? Meu irmão, tem pessoas. Aí eu vou sair dessa igreja, sabe por quê? Porque Jô veio com uma roupa pintada. Essa aqui é brilhosa, ó, Jô. Eu vou dar uma dessa aqui para você. Eu sabia que você ia gostar. Me cobra. Jô veio com a roupa brilhosa. Eu não vou vir nessa igreja mais. As pessoas estão cheias de mimimi, cheias de Belém, Belém. Enquanto isso, as pessoas indo para o inferno. A mensagem da cruz, meu irmão, nos faz e quer que nós fiquemos no lugar nosso. E sabe qual é o lugar nosso? É que nós somos pecadores. Tem uma doutrina que eu já falei aqui, bíblica, da depravação total. O problema é que a gente fica na igreja e daqui a pouco nós começamos a deixar a religiosidade entrar dentro de nós. O escândalo da cruz acontece para nos fazer colocar onde nós devemos estar. As igrejas hoje estão vivendo o antropocentrismo. É o homem no lugar. É tão terrível e que Deus me livre. Eu fui no lugar e eu falei: não, aí é brincadeira. Aí é brincadeira. Eu falei assim: meu Deus, que vaidade desse líder. E não pregou nada com nada. Cadê a cruz de Cristo? Cadê Jesus? Uma criancinha há muito tempo chegou para o seu pastor, usada por Deus, e falou assim: pastor, o senhor nunca pregou sobre Jesus. Prega sobre Jesus, pastor. Nós temos que pregar, porque o culto, o centro tem de ser a palavra, e nós temos de terminar falando sempre que é Jesus. Do Gênesis a Apocalipse, o tempo todo fala de Jesus. Desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, haverá de vir aquele nascido da mulher que esmagará a cabeça da serpente, e termina em Apocalipse. E o livro de Apocalipse, desde o capítulo 1 até o último capítulo, fala do ancião de dias, do cordeiro vencedor, aquele que era, que é e que há de vir com grande glória e poder para arrebatar sua igreja, comprada por preço de sangue. E não foi, meu irmão, prata, ouro, qualquer outra moeda que nós fomos resgatados. Foi pelo sangue do Cordeiro, o Cordeiro imaculado de Deus. A Ele seja a glória, a honra, a exaltação pelos séculos dos séculos. O escândalo da cruz, sabe qual é o escândalo da cruz? É que quando você olha para a cruz, não há lugar para a vaidade, para o antropocentrismo, para a pessoa se gloriar. Irmão, quem é o cabeça da igreja é Jesus. Alguém me perguntou: quantas ovelhas você tem? Eu falei: nenhuma. Oh, como é que é? Nenhuma. Tem as ovelhas do pastor Jesus Cristo, e eu sou co-pastor. E toda vez que algum pastor quer fazer aquilo que o pastor por excelência não faz, ele tem problemas. Vocês são ovelhas de Cristo, por isso que vocês estão aqui nessa noite. As ovelhas dele, do bom pastor, ouvem a sua voz. A palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem. Eu quero terminar para a gente orar e cantar Rude Cruz. Eu quero terminar dizendo que quando você olha para a cruz, a mensagem da cruz é loucura, porque ela fala de um Deus encarnado,
ela fala do Verbo que se encarnou. Isso é uma loucura. Não acredito. Meu irmão, você está tentando explicar para o seu colega de trabalho que Jesus é Deus? Irmão, só pelo Espírito. Você tentar explicar que Maria não teve um relacionamento íntimo com José, mas que houve o encontro lá, e no útero de Maria estava um ser chamado Emanuel, o Deus conosco, o príncipe da paz, o Pai da eternidade, para você explicar que ali, aquele ente era santo. Gente, imaginem, mulheres, presta atenção, mulheres, imaginem o que Maria não sofreu. Imaginem os palavrões que José ouviu quando Maria, que ele nem havia ainda coabitado com ela, tido momentos íntimos com ela, a barriga começou a crescer. Imagine o sofrimento. Você sabe qual palavra, não sabe? Que um homem hoje, quando a mulher é infiel, qual é a palavra que os homens colocam aí na televisão, no zap e fala? Maria foi humilhada, mas ela aceitou a missão que veio dos céus. Por isso, meus irmãos, presta atenção, tem missões que Deus dá a mim e a você, que vem problemas, vem lutas, vem dificuldades, vem falatórios, vem calúnia, e você não pode ouvir, você tem de olhar para frente, porque quem te colocou nessa responsabilidade foi o Senhor. Maria não deu ouvido, porque o anjo havia aparecido e dito, o que está em ti vem do Senhor. E falou com José também. Eu quero, antes de orar, dizer o seguinte, presta atenção, acreditar que Jesus nasceu sem pecado era blasfêmia. Caifás ficou endemoniado. Caifás ficou endemoniado, gente. Mandou logo matar Jesus. E outra coisa, quando Jesus começou a falar que ele veio do Pai, foi o Pai que o enviou. E mais estupidez, loucura, escândalo para os judeus, para Caifás, para aqueles sacerdotes, para aquela corja de religiosos, quando Jesus dizia, eu perdoo o pecado. Você está doido? Aquilo foi um escândalo. Por isso que a mensagem da cruz é escândalo. Como é que você aceita uma mulher que deu um testemunho na televisão? Assisti a semana passada. Ela disse que ela dormiu, muito bonita ela, mulher de programa, com 2.000 homens. Tentou fazer uma aplicação errada nas pernas e entrou em coma. E ela teve uma experiência com Deus da Bíblia, com Cristo ressurreto. E ela dá o testemunho chorando, dizendo que ela teve uma experiência de salvação, voltando para o seu parceiro, e agora para criar seu filho e vivendo a vida em santidade para a glória de Deus. Quando as pessoas entrevistavam ela, ficavam rindo. Sabe como o pessoal do mundo fala? Depois que aprontou, agora diz que é crente, não é assim? E eles têm de falar isso mesmo, sabe por quê? Porque a mensagem da cruz é loucura, gente. Você não pode... A Bíblia fala, meu irmão, que eu não me envergonho de quê? O pessoal fala assim, olha, depois que essa mulher aprontou, isso aí, moço, dormiu com os homens da cidade, das baias tudo. Você ia, ei. Esse cara aí, ixi, isso aí é gente, é raça ruim. Deus é tão maravilhoso, que desde o Velho Testamento, mostra uma mulher prostituta chamada Raabe, e ela é citada como aquela que fez parte da genealogia de Cristo, uma Maria Madalena. Jesus Cristo trouxe essas pessoas para o reino, porque a mensagem da cruz é escândalo mesmo.
A mensagem da cruz fala, sabe o quê? Presta atenção. Em Colossenses, capítulo 1, e você vai até o capítulo 2, quando fala assim, que existia uma promissória, uma dívida, uma cédula dos meus pecados e seus pecados. E quando Jesus foi crucificado, e quando ele declarou aquela palavra no grego, tetelestai, que significa está pago, está consumado. Quando um prisioneiro em Roma, ele ficava numa prisão, no cárcere, pelo tempo determinado, pelos códigos jurídicos da época, pela lei na época, e quando ele ficava preso toda aquela temporada, e quando vencia, o carcereiro ia lá, venceu o seu tempo, sai daí, foi para lá novinho, já está barbado, velho, tirava ele e escrevia lá em cima, tetelestai, ele pagou. Eu e você vivíamos em prisões as mais terríveis, da idolatria, do medo, da superstição, da ignorância, longe de Deus na escuridão, mas um dia Jesus tocou em você. Quando Jesus me tocou, todo temor teve fim, a minha vida mudou. A mensagem da cruz é escândalo, por quê? Porque a mensagem fala de perdão, e o religioso não quer que você seja perdoado, não quer. As pessoas querem fazer igual os fariseus, aqueles fariseus. Pegamos essa mulher em adultério, e ela deve ser apedrejada, e Jesus disse, aquele que não tem pecado, pode soltar aí, atira a primeira pedra. E ninguém ousou apedrejar aquela mulher, sabe por quê? Porque a mensagem que Cristo vem nos trazer, é que Ele é o Cordeiro Imaculado de Deus, e o seu sangue foi derramado na cruz do Calvário, para dizer para você, não há um pecado sequer, que Ele não tem poder para perdoar. Ele te perdoa. Jesus te ama, Jesus morreu na cruz por você, por mim, para todo aquele que crê, e quando crê nele, tem a vida eterna. Você pode dar glória a Deus? Vamos ficar em pé, vamos cantar.